Boa tarde a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós pedimos licença a Deus para darmos por iniciada mais uma reunião da tarde. Nós vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, aos amigos queridos da espiritualidade maior, amigos esses que prepararam carinhosamente este ambiente para que nós fôssemos recebidos, cada um com um abraço. E vamos pedir então licença para darmos por iniciada mais esta reunião. Nós gostaríamos de estar passando, não todos os recados, porque todos já sabem, mas gostaríamos de estar lembrando que às sextas-feiras nós não temos reunião pública e sim um grupo de apoio a dependentes químicos. Então, aqueles que estiverem passando por uma necessidade nesse sentido, ou tiverem alguém na família ou um conhecido e quiserem, podem estar vindo às sextas-feiras às 19h30, que aqui já serão recepcionados. Não é uma reunião, não é aberta, mas aqueles que estiverem passando por essa situação difícil podem estar buscando o apoio aqui nesse grupo às sextas-feiras, certo? Então vamos assim, deixando de lado, ou seja, prestarmos bastante atenção em nós, nas nossas necessidades, e com os corações abertos, os pensamentos unidos, vamos a Deus, nosso Pai. Pai amado, Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. E te pedimos, Senhor, que o teu amor, que a tua paz possa estar envolvendo a cada um de nós. Permita, Senhor, que nós consigamos, através do discernimento, o entendimento, a compreensão, e possamos refletir em toda a lição que será. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Que possamos, nesta tarde, dar continuidade aos estudos do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos envolver com bastante carinho a Maria Eugênia, que fará a exposição da tarde. Ela falará sobre um tema do livro Minutos com Chico Xavier, dentro do lar, dentro de casa. Que você seja bastante feliz. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles também que estão nos assistindo pela internet, né? A tarde está gostosa, né? Está bonita. Bom, como ela já disse, né, a palestra hoje é sobre o tema dentro de casa. Um tema, né, meio polêmico, né, e assim, todo mundo tem dificuldades e tem problemas, né, dentro de casa, né. Então aí a gente se pergunta, né, muitas vezes, por que será que Deus criou a família, né? Para quê? Qual seria a finalidade da família, né? Nós não poderíamos simplesmente nascer, cada um por si, né? Como numa questão do Livro dos Espíritos perguntam, né? Por que
não sermos como os animais, né, que logo que desmamam, né, já cada um, os pais já abandonam a cria, né? Porque nós temos essa necessidade dessa relação familiar, né? Então, por que será que Deus criou a família, né? Se Ele criou a família, é porque Deus viu uma necessidade, né, de que a família existisse. Mas por que será que nós temos que conviver e viver em família, né? Deus criou a família, em primeiro lugar, para que nós aprendêssemos a amar uns aos outros, né? A amar o próximo. E o próximo mais próximo é aquele que está ao nosso lado na família, né? É esse que nós temos que aprender a amar primeiro, é aquele que está do nosso lado, né? É aquele que está pertinho da gente todos os dias. E é o mais difícil de ser amado, né? Porque é mais fácil, às vezes, nós amarmos as pessoas fora de casa, na rua, do que amarmos aquele que estão do nosso lado, né? Temos paciência, temos perseverança quando eles são difíceis, né? Esses são mais difíceis, né, de nós amarmos do que aqueles que nós eventualmente encontramos, né, os amigos, os colegas, né? Os que estão dentro da nossa casa, né? Esses muitas vezes são a pedra no nosso sapato. São aquelas pessoas em que, nossa, por que será que eu tenho que conviver com essa criatura tão difícil, né? Por que será que eu tenho um relacionamento tão difícil com o meu marido, com a minha filha? Por que será que pais e filhos muitas vezes não se entendem, né? Porque falta amor, né? Falta compreensão. Porque nós, quando nós nos unimos, quando nós criamos uma família, infelizmente, nós ainda somos muito individualistas, né? Nós pensamos no eu. E a gente se esquece que quando a gente cria essa família, quando nós nos unimos a alguém para criarmos uma família, nós temos que, em primeiro lugar, esquecermos do eu e pensarmos no nós. Não existe mais o eu, não sou mais só eu, né? Então, a partir de um momento em que duas pessoas resolvem se unir e criar um lar, elas têm que pensar que ela não é mais só ela já existe um nós ali. E nós ainda somos muito egoístas, né? Nós ainda pensamos muito no eu, né? Nós somos muito individualistas. Então, as convivências, às vezes, dentro do lar se tornam também difíceis, porque nós mesmos laços consanguíneos, mas eles nascem juntos para poder se ajudarem. São aqueles espíritos afins, né, espíritos já amigos, e que nascem numa mesma família para se ajudarem, ou para se unirem e ajudar a um terceiro que está precisando, né? Muitas vezes um pai e uma mãe, por exemplo, podem ser duas pessoas, dois espíritos afins, dois espíritos já amigos, né? E que venham juntos justamente para conseguirem lidar com um terceiro, um filho talvez que vai chegar, e que tenha, né, com eles ainda
alguma aresta a parar, e eles vêm juntos justamente para conseguir um dar apoio ao outro. Então, nós temos que nos lembrar sempre que nós temos a nossa família aqui na Terra, né, a nossa família consanguínea, né, a nossa família material. Nós temos a nossa família material e a nossa família espiritual. Né? Não necessariamente a nossa família material é a mesma família, né, que a família espiritual. Muitas vezes a nossa família espiritual ficou lá. Nós viemos, né, e temos uma família consanguínea aqui que não é a nossa família espiritual. Mas Deus fez com que nós nascêssemos nessa família para aprendermos a amar uns aos outros, né, começando dentro de casa, né. O amar ao próximo é sempre o próximo mais próximo, aquele que está do seu lado, e o próximo mais próximo quem é? É aquele com quem você convive com ele diariamente. Esse é o seu próximo mais próximo, né? Porque sempre que a gente coloca em amar ao próximo, a gente fica pensando em amar, né, o próximo, aquele que está na rua, aquele que está no trabalho, aquele com quem a gente sai, né, para se divertir, e esquecemos que o próximo mais próximo é aquele que está ao nosso lado, na nossa casa, né? E é esse que nós temos muitas vezes dificuldade em lidar, em amar, né? Justamente por causa de problemas talvez que tivemos em encarnações anteriores com essa criatura. E aí Deus criou a família, né? Para que as pessoas, como eu já disse, né, aprendessem a amar uns aos outros e a partir daí conseguissem amar a humanidade. Eu não consigo amar a humanidade se eu não conseguir amar os que estão dentro do meu lar. Como eu posso amar a humanidade inteira? O que Deus nos pede, né, e o que um dia chegaremos lá, é que consigamos amar a humanidade toda. Mas como eu posso amar a humanidade toda se eu também não consigo, né, próximo de mim? Então, primos, e depois eu vou conseguir, porque incondicionalmente, por exemplo, nós vamos aprender também a amar o filho alheio. então esse amor são lá fora. Né? Não dá pra gente fazer o contrário. Eu não vou amar primeiro o velhinho lá da rua e depois amar o velhinho que está dentro da minha casa. Então Deus criou a família para que nós conseguíssemos primeiro amar o nosso núcleo familiar e aos poucos a gente vai transferir
não funcionam dentro de casa, às vezes não dão certo, porque as pessoas esquecem disso, né? Esquecem que não são mais só elas. A partir daquele momento, você constituiu uma família, não é mais só você. Você tem obrigações com essas pessoas. Você tem obrigações com seus filhos. Você tem que saber, você tem que cuidar deles, você tem que ampará-los, você tem que amá-los, né? Muitas vezes os filhos são difíceis, né? Por exemplo, os filhos problemáticos, filhos difíceis de lidar, né? Mas ele foi nos dado, não foi por acaso, né? A gente, como o filho às vezes até diz, eu não pedi para nascer, né? Pediu sim, essa é a questão. Né? Os filhos muitas vezes dizem isso, quando você briga com eles, eu não pedi para nascer, pediu sim. Eles pediram para nascer. E nós, em contrapartida, também pedimos por aquele filho que é difícil. Então, nós também pedimos. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? Que pediu aquele filho difícil e o filho também esquece que pediu para nascer. Então, todos nós que estamos aqui pedimos sim para nascer. Ninguém veio assim, vou lá dar uma passeadinha, né? Não, nós pedimos para nascer. E nós temos, os filhos têm que saber que pediram para nascer, que estão naquela situação com aqueles pais que eles têm, gostem ou não, mas é os pais que eles precisam. Nós temos aqueles filhos também difíceis, marido difícil, esposa difícil, irmão difícil, né? Família sempre tem alguém que é difícil. Então, nós temos esses seres nas nossas famílias para aprendermos a lidar com eles, para aprendermos a amá-los, para pararmos as nossas arestas. Nós não sabemos, em relacionamentos muito difíceis, né, e eu conheço casos de relacionamentos entre mãe e filha extremamente difíceis, onde eles se odeiam realmente. Você percebe que ali existem, de fato, dois reinos até, que nasceram nessa encarnação justamente para conseguirem começar, às vezes, a aparar as arestas. Nós não essa pessoa que veio justamente para ser ajudada e que também para nos ajudar. Ajudar, né, a termos paciência, ajudarmos a deixar o nosso orgulho de lado, ajudar a gente a aprender a amar, né? Aprendemos a amar aquela criatura que está ali junto com a gente, né? E aí a gente logo pensa em, eu quero abandonar tudo isso, que eu não aguento mais essa família. Quantas vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que será que eu estou nessa família, né? O que eu fiz para merecer isso? Claro, alguma coisa você fez, né? Para merecer essa família. Então, nossa, por que será que eu estou aqui, né? Eu não, essa família não devia ser a minha. Eu nasci na família errada, né? Às vezes a gente pensa que nasceu na família errada, que está na família errada. Eu não devia estar aqui, eu devia estar com fulano, com ciclano, mas não nessa família, né? Essa família não é a minha. Eu devia ter nascido rica, eu devia ter nascido numa família que pudesse me dar de tudo, mas não nessa família. Não, nós nascemos na família, como disse o Chico, nasceste na família em que precisavas. Então, nós nascemos na família que precisávamos. Temos aquilo que precisávamos, né? Então, nós estamos nessa família porque precisávamos estar nessa família, porque é com eles que nós temos arestas a aparar. Ou, no caso de famílias, né, de espíritos afins, de espíritos amigos, né, eles estão ali para se ajudarem mutuamente, né. Então, assim, a gente não deve nunca criar a ideia, né, de que todos os que estão dentro de uma mesma família são porque foram inimigos ou porque estão ali para aparar arestas. Não, muitos de fato estão numa mesma família porque são amigos e nasceram numa mesma família para se ajudarem mutuamente. Às vezes como um amparo, né, um do outro, para que possam ampará-los em momentos difíceis, né, eles nascem juntos, né. Bom, aí no Livro dos Espíritos ele fala assim, deixa eu achar aqui. Enquanto aquela questão dos animais afirmam que
essa questão, né, fizeram essa pergunta, né, no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta. Então muitos afirmam que o fato de nós vivermos em sociedade, né, e os costumes que nós temos de ficar ali junto com os filhos, mesmo depois que crescem e tudo, então isso não seria uma lei natural, isso seria um costume social. E a lei natural seria agir como os animais. E aí, né, o Espírito da Verdade, ele diz que os laços sociais são necessários à evolução e os laços de família sintetizam os primeiros. Eis porque eles são uma lei da natureza. Deus quis que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, dessa forma, nós aprenderíamos a amar como irmãos. E não dá para se comparar aos animais, né? Como as pessoas às vezes querem. É diferente, né? Nós temos uma individualidade, né? O animal ainda não tem. Então, não podemos nos comparar. Eles agem por instinto, né? Nós já somos seres teoricamente racionais. Então, nós já não abandonaríamos, né, o filho, né, quando é pequeno, mesmo porque não é um costume social, é uma lei divina. Nós temos que conviver com aqueles, né, porque nós temos os nossos resgates, né, os animais não têm. Nós temos os nossos resgates, né, esqueci a palavra. A fazer, né? Então todos temos que cumprir com os nossos débitos passados. Nós temos que resgatar os nossos débitos, né? Os animais não têm débitos, né? Então eles não têm essa necessidade que nós temos, né? De convivermos, de termos um lar, de termos uma família, né? É diferente. E aí na outra pergunta do Livro dos Espíritos, ele diz assim, falando da reencarnação, né, como eu disse, nós reencarnamos, né, muitas vezes normalmente sempre dentro de um mesmo grupo, né? O grupo não varia muito. Ele diz assim, aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os recuar às existências anteriores. Aí a resposta. Ela os amplia ao invés de destruí-los, amplia os laços de família, né? Porque a nossa família espiritual, à medida que nós vamos aprendendo a amar aqueles que nascem, aqueles que estão conosco numa mesma família, nós vamos ampliando os nossos laços de família cada vez mais e vamos ampliando a nossa família espiritual. Com o parentesco fundamentado em afetos anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos frágeis. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porque em seu vizinho ou em seu empregado pode-se encontrar um espírito que lhe tenha sido próximo em parentesco e em existências pregressas. Então, né, a gente tem que pensar um pouco nisso. Nós pensamos na família, né, como aquela pessoa que nasceu ali, né? Como ele diz, os laços, né, a encarnação, ela aumenta os nossos laços familiares, porque nós podemos ter no nosso vizinho, ou no empregado, né, ou no subalterno, numa pessoa que esteja ali trabalhando, ou numa pessoa que a gente não gosta, que a gente julga inferior, pode ser que nós tenhamos ali uma pessoa que tenha sido da nossa família na outra encarnação. Por isso que nós temos que aprender a amar a todos, porque eu posso ter naquele que está do meu lado e que hoje não é da minha família, mas está próximo de mim, pode ser que eu tenha ali um parente de uma outra encarnação e que ele está ali. E por isso que nós temos que amar a todos que estão ao nosso lado, a nossa família, né, e os outros que nos circundam, os nossos vizinhos, né? Ninguém está na nossa vida por acaso. Ninguém entrou na nossa vida sem querer. Nada, não existe coincidências. Então, as coisas acontecem porque existe algum motivo.
né? Os nossos amigos. Quantas vezes nós temos amigos, né, que nós temos afinidades grandes com esses amigos, né? Com pessoas que são estranhas e nós temos afinidades às vezes grandes com eles. Porque são pessoas que já conhecemos antes, porque são pessoas que nós conhecemos em outras encarnações, que se tornaram nossos amigos, ou que um dia já fizeram parte da nossa família, e que criamos laços, né, afetivos com essas pessoas. A mesma coisa no lar, né? Você diz assim, as pessoas dizem, eu tenho 10 filhos. Ah, mas eu amo todos igualzinho. Ama, todos igualzinho, ama. A mãe gosta de todos os filhos. Só que sempre existe aquele com quem você se entende mais. Sempre existe aquele com quem você tem mais afinidade. Ah, isso é discriminação? Não, isso não é, você não está discriminando. Simplesmente existe uma afinidade espiritual entre você e aquele outro espírito maior, né? Uma coisa que eu sempre coloco assim, eu, por exemplo, eu tenho vários sobrinhos, mas existe um sobrinho em particular em que eu tenho uma afinidade muito grande com ele. Então, é uma afinidade espiritual que existe. E assim como ele tem uma afinidade maior comigo do que com qualquer outra tia que ele tenha. Mas porque existe essa afinidade espiritual entre nós, né? Os espíritos provavelmente já nos conhecíamos antes, hoje somos da mesma família, mas quem sabe um dia já tenha sido, né, já tenhamos sido mãe e filho, não sei, né? E nós, com certeza, pertencemos a uma mesma família espiritual, que é a nossa verdadeira família, né? A verdadeira família é a família espiritual. Mas nascemos ainda, né, dentro na nossa família material, né? Porque nós ainda, né, os laços consanguíneos são muito fortes ainda em nós. Nós temos, então Deus faz com que nós nasçamos numa mesma família, porque os laços consanguíneos ainda são muito fortes. Nós temos, né, esse apego, né, a família, os laços consanguíneos. Tem gente que dá muita importância a isso, né? Antigamente se dava, acho que mais do que hoje, importância aos laços consanguíneos, né? De que família você é, né? De que família você nasceu. Você é um nobre, então você pertence, né? Você tem sangue azul, então você é daquela família, né? Tal, né? Então se dava muita importância aos laços consanguíneos. Hoje, isso já diminuiu bastante, mas mesmo assim, dentro de uma mesma família, como nós ainda damos muito valor aos laços consanguíneos, então a gente nasce dentro de uma mesma família, material, né, para que possamos, né, aos poucos amando uns aos outros e transformando essa família material na nossa família espiritual, né, para que a gente vá aos poucos aprendendo a amar e amar o próximo, né? Como disse Jesus, como eu vou aprender a amar a humanidade, né? A humanidade é muita gente, não. Então você vai primeiro aprender a amar o próximo. Já é difícil, a gente mal consegue amar o próximo que está mais próximo. Como que vai querer amar a humanidade inteira, né? É como eu vi outro dia um vídeo e ele dizia assim que uma pessoa perguntou para Deus, né? Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu vim para esse planeta? Aí Deus responde, não, você veio para que você possa aprender a amar o próximo, aprender a amar a humanidade. E aí ele responde, mas amar a humanidade é gente demais, eu não vou conseguir. Eu não tenho tanto amor assim. Aí Deus diz para ele, então tá bom. Então você pega uma pessoa só, escolhe uma, né? E essa pessoa que você escolher, né, você escolhe com toda calma. Tá? Essa pessoa que você escolher, você vai amá-la, respeitá-la, como ele usa o termo, amá-la. Você vai ser fiel a ela na tristeza e na doença, né, na saúde, na alegria. Aí, tá. Não, tudo bem. Então, se é com uma só, já tá bom, né, já melhorou. Então, uma só já fica mais fácil. Então, tá. Só que depois ele descobriu que não era tão fácil assim, mesmo sendo uma só, entendeu? Porque era uma pessoa só que ele tinha que amar, respeitar, ser fiel, e mesmo assim, com essa única pessoa, ele não conseguiu. Então, se nós não conseguimos com as pessoas, às vezes com uma única pessoa, como nós não conseguimos amar a humanidade inteira?
né? Fica muito difícil, né, amarmos a humanidade se eu não consigo amar e respeitar o próximo que está ali do meu lado, aquele que eu escolhi, né? Aos meus filhos, ao meu marido, à minha mãe, aos meus irmãos. Se eu não consigo amar essas pessoas, se eu não consigo respeitar essas pessoas, então eu não vou conseguir respeitar ninguém, nem amar ninguém, né? Porque o amor começa dentro de casa, né? A gente não sempre diz isso? A educação começa no lar. Então, o amor começa dentro de casa, né? Se não existir amor dentro de casa, se não existir respeito entre as pessoas do lar, fica difícil nós queremos dizer para os nossos filhos, por exemplo, você tem que saber respeitar lá fora as pessoas, você tem que amar as pessoas. Se nós, dentro do próprio lar, não conseguimos ser assim, né? Então, não é como dizem, né, você diz assim, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não, porque nós temos que dar o exemplo através das nossas atitudes, através das palavras não adianta, né? Porque a palavra não condiz, né, com aquilo que nós queremos, né? Com aquilo que nós estamos praticando com os nossos atos, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar, que tudo começa dentro do lar, tudo começa dentro de casa. É ali dentro de casa que está o nosso aprendizado, né? O lar é um laboratório onde a gente vai praticar, exercer aquilo que aprendemos, se já aprendemos ou não aprendemos. É ali que está a nossa, onde nós vamos mesmo pôr à prova tudo aquilo que nós aprendemos, é dentro do lar, começando no lar. Fora do lar, tudo é muito bonitinho, né? Aí você vem no centro, fica tudo bonitinho, lindo e maravilhoso, aí chega em casa, né? Então, não adianta, né? É no lar que é ali que está a nossa verdadeira prova, é ali que está o nosso laboratório, onde nós vamos colocar em prática se nós mudamos, se nós não mudamos, tudo aquilo que nós aprendemos, né? A nossa tolerância, a nossa resignação, a nossa paciência, né? Se vamos conseguir deixar de lado o nosso orgulho e pensar menos em nós mesmos para pensar no outro, né? Porque viver dentro de casa é compartilhar, é dividir, né? Eu não estou dentro de um lar, eu não sou uma ilha, eu não estou ali sozinho, né? Só dividindo com a pessoa despesas da casa e sei lá mais o quê. Não, nós estamos dentro de um lar dividindo tudo. A partir de um momento em que você está dentro de uma família, vocês dividem problemas, tristezas, alegrias, né? Não dá para só dividir alegrias, por exemplo, né? Nós temos tristezas, nós temos problemas, né? As pessoas, quando se unem, né, no começo é uma maravilha, né? Tudo é lindo e maravilhoso, né? Só que depois, com o passar do tempo, existem os problemas que vão advindo dessa situação, dessa união. Você deixa, né, aquela coisa romântica do começo, vai perdendo um pouquinho o seu encantamento. E vai ficando o quê? Vai ficando o dia a dia, vai ficando os problemas que tem que se enfrentar. E quantas pessoas não conseguem lidar com isso, né? Por isso, tantos divórcios, tantos lares desfeitos, porque as pessoas não conseguem lidar com as frustrações que acontecem no casamento, com as frustrações que existem dentro de casa, com as frustrações com o filho, com as frustrações com o marido, com as frustrações com os irmãos, né? Porque nós somos pessoas diferentes, nós não somos pessoas iguais, né? Nós nascemos, estamos ali juntos, é porque por algum motivo tem, então vamos saber entender, né, que existe uma razão para estarmos juntos, né? Eu até li um conto que, acho que foi ele quem escreveu, foi um escritor, ele se chama Tom Anderson, e ele dizia assim, era sobre ele mesmo, que ele estava sempre ocupado, trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, ele tinha o trabalho dele, ele tinha 1000 coisas para fazer, e sustentava a casa, né? Porque como muita gente acha, mas eu já sustento, tem gente que fala isso, mas eu já dou tudo para ela está reclamando do quê, né? Dou tudo de material, mas, né? E os filhos também, né? Porque hoje também se preenche o vazio dos filhos com coisas materiais. Eu não estou presente, eu não dou amor, eu não dou carinho, mas tudo que ele pede eu dou, né? E muitas vezes nós vemos lares assim, né? Maridos, por exemplo, que ela reclama do quê? Mas eu dou tudo, ela viaja, ela passeia, ela tem isso, ela tem aquilo. Será que isso é tudo na vida de uma pessoa? E o amor? Onde fica, né? Nós estamos esquecendo do principal dentro de um lar, que é o amor. E aí ele dizia na história
E ele sempre muito ocupado, um dia ele resolveu fazer uma viagem com a mulher e os filhos. Mas antes ele tinha ouvido, né, alguém comentando sobre isso, né, sobre o amor, né, a importância de se amar. Tá. Aí ele fez uma viagem, né, de 2 semanas com a mulher e os filhos para a praia, e ele se propôs que nesse período em que ele estivesse na praia com a mulher e os filhos, ele ia fazer de tudo, né, para ficar próximo, para participar, para ser uma pessoa participativa, né, e estar sempre próximo à família. E aí logo que chegaram na praia, né, a mulher, logo que eles chegaram, já queria passear, e ele falou, ele pensou consigo mesmo, poxa, mas eu não quero, né, estou com uma vontade de deitar e dormir, não de andar na praia. Mas aí ele lembrou da promessa que ele tinha feito a ele mesmo. Ele falou, não, então eu vou mesmo, não querendo muito, ele foi. Claro que de cara feia também não adianta, né, gente, tem que ir. Aí ele foi. Mas... E aí tá, voltou, no outro dia ela quis fazer outra coisa, ele também não queria muito, porque ele estava a fim de descansar e não de ficar passeando, mas ele toda hora se lembrava da promessa que ele fez a ele mesmo e continuou indo. E assim se passaram as 2 semanas maravilhosamente bem. Aí no final das 2 semanas, ele, quando já estavam para ir embora, ele a viu chorando, a esposa, ela estava chorando. Aí ele foi perguntar para ela, né, nossa, mas por que você está chorando? Ela falou, não, é que eu fiz alguns exames, né, a semana passada, e o médico me falou que estava tudo bem. Mas pelo seu comportamento, eu tenho a impressão, eu acho que não está tudo bem. O médico deve ter te falado alguma coisa que não me falou. Porque você mudou tanto nesses últimos dias que eu acho que eu vou morrer, né? Por isso que você está assim, né? Aí ele falou, não é nada disso, não é você. Aí ele disse a ela, não é você que vai morrer, sou eu que estou começando a viver. Então, as pessoas se esquecem, né? Se envolvem no trabalho, se envolvem em um monte de coisas e se esquecem da família, né? Se esquecem do próximo. Aí o próximo acontece que nem ela. Quando você muda, de repente, você já diz, nossa, eu acho que eu estou à beira da morte, porque ele está me tratando tão bem, né? Não é possível, né? E é isso que acontece, né? Nós nos envolvemos nas nossas atividades e acabamos nos esquecendo daqueles que estão dentro de nossa casa. E às vezes, quando a gente se lembra, é tarde demais. Nessa encarnação, pelo menos, é tarde demais, vai ter que ficar para outra, né? Mas a gente tem que aproveitar o momento que é agora, né? De tentarmos corrigir os nossos, apararmos as nossas arestas, corrigirmos, né, os nossos defeitos nessa encarnação, né? E senão vai ficar para a próxima, infelizmente, né? Nós não vai acabar aqui. Mas vamos tentar nessa, né? Vamos tentar nessa encarnação amarmos os nossos próximos, amarmos os nossos filhos difíceis, maridos difíceis, irmãos, cunhados, né? Todos aqueles que fazem parte da nossa família, né? Vamos tentar enxergá-los como pessoas que necessitam do nosso amparo, do nosso carinho, né? E pessoas que estão ali junto conosco por algum motivo. Ninguém está ali por acaso, né? Se nós temos problemas com eles, é porque nós também alguma coisa fizemos antes, né? Então a gente tem que se lembrar sempre disso, tá? Eu vou pôr é uma mensagem que eu achei muito bonita e tem bastante a ver com o tema. É 14. Dá para mirar? Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todas elas apontam ao não familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção,
nem material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro mundo de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma capela, um bangalô ou um barraco cindiado. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das provas de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos a dizer: olá, como foi o seu dia? Você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é oficina purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. É isso, gente. Com isso eu encerro a palestra. Nem tomei a sua água. Tá ligado, né? Tá. Bom, agora chegou aquele momento em que nós podemos participar das perguntas, com colocações, para nós possamos fazer não só um monólogo, né? Mas que haja uma participação, uma reflexão de todos nós. Maria Eugênia, nós costumamos ver o planeta, costumamos ver que o planeta é uma fauna, ou seja, nós encontramos de tudo. Então nós temos exemplos de todas, então nós vemos na nossa família, ou a família dos vizinhos, que é assim, muito individualista também. Às vezes as pessoas se fecham nas suas famílias, não se expandem, né? E nós continuamos pensando, meu Deus, por que será, né? Que a minha família é a mãe, as duas filhas, que o pai já morreu. E que não existe essa união que existe na família do vizinho? Por que, né, que nós estamos pensando? Por que eles ali, as irmãs, os irmãos, eles se reúnem? E por que no Natal, muitas vezes, tá certo, a gente sabe que o Natal é aquele dia, mas por que não existe essa união? E aí a gente correndo atrás de lascar o irmão, vamos lá, ele estava viajando, vamos lá. Porque eles vinham conversar. Por que essa situação? Né? Como você falou, são provas, são necessidades, né? Sim, porque é aquela coisa, né? Cada um está na família que merece. Então, nós temos a família que merecemos, né? E também, muitas vezes, por comodidade das pessoas, né? Nós também deixamos que as coisas, às vezes, aconteçam, né? As pessoas não procuram também se unir. Cada um, aí entra a individualidade, cada um vive a sua vida. Aí, tem gente que casa, né? Por exemplo, dentro de uma família. Eu casei, agora a minha família é a minha mulher e os meus filhos, como eu já ouvi. Então, a sua família é a sua mulher e os seus filhos? Não. A sua família é toda a família, né? São os seus irmãos. Claro, o próximo mais próximo, quem é? Agora, é a sua mulher e os seus filhos, é lógico.
É a eles que você, é deles que você está mais próximo, é com eles, né, que você tem maiores obrigações. Só que a sua família continua sendo os seus irmãos, os seus pais, os seus tios, todo mundo continua fazendo parte da sua família, são a sua família. Então aqui nós não sabemos agregar, né? Então nós não agregamos a família, né? Nós separamos a família em núcleos, né? Esse é o núcleo do fulano, esse é do ciclano. Eu casei, então a minha família agora é a minha mulher e os meus filhos, ou é o meu marido e os meus filhos. Ué, são só eles a sua família? O resto não é mais a sua família? Né? Então, os outros continuam fazendo parte da família, é que nós também nos esquecemos às vezes disso, deixamos as coisas, né? Cada um viver no seu mundinho, né? E tá bom assim, ninguém me incomoda, me deixa aqui no meu canto, assim não vem ninguém aqui na minha casa, sabe? E a gente prefere viver dessa maneira. Por um lado, é o comodismo, por outro lado, porque também estamos na família que precisamos. Talvez não tenhamos mesmo laços tão afetivamente fortes com essas pessoas para estarmos sempre juntos. A outra família, é como eu disse, né? A gente sempre pensa, por que eu nasci nessa família e não naquela do vizinho que parece ser mais legal? É que também a gente tem que ver que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? É o seguinte, eu quero mudar um pouquinho o enfoque da palestra. Como disse a mensagem, o núcleo familiar é a própria vida, né? Então ele faz nascer, crescer, educar-se. Mas na sociedade atual, está havendo uma complexidade muito grande, o encaminhamento religioso. Queira ou não queira, toda a família, todo núcleo familiar, está implícito o encaminhamento religioso. Estou falando de religiões, qualquer das religiões, não espírita, não. Uhum. Então, a mídia, os jornais, a revista, a internet, contribui tudo para isso. Inclusive, estou lembrando agora que no Provérbios existe uma mensagem que você tem que ensinar a criança de uma tal forma que ela não possa, como adulto, se desviar do caminho. Entende? O que você entende? Como é que fica essa situação religiosa? Que hoje, Lourenço, a família, né, nós vemos assim que com o passar do tempo existe uma grande desagregação familiar, né? Eu acho que a mídia também coloca muito isso, né? Essa desagregação da família. Eu até li um texto que, e se um dia a família, né, deixasse de existir? Pergunta, acho que está no livro dos Espíritos, se a família deixasse de existir. E eles respondem, infelizmente seria um retrocesso. Porque, e é isso que hoje, existe uma desagregação familiar muito grande, né? A família está se desagregando, né? A mídia coloca muito isso, né? Você vê muito desagregação familiar em novelas, em filmes, sabe? Aonde as pessoas são individualistas, aonde cada um só pensa por si, né? Aonde só pensam no aqui, agora, no hoje, né? E falta o quê? Falta religião, né? As pessoas parece que tem vergonha, né, de procurarem uma religião, de começarem já desde cedo a colocarem os seus filhos. Você falou bem agora, tem pais, por exemplo, que tem medo de falar, ter uma conversa franca com os filhos, que ele tem medo de perder a autoridade, inclusive. Você lembrou bem isso. Hoje isso acontece muito, né, você tem medo de perder a autoridade, tem medo de que o filho te ache careta, te ache, né, não, nós vamos em tal lugar, tá. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, né? Não temos como obrigar. Mas enquanto o filho ainda é pequeno, o seu dever é orientá-lo, né? Então, se você tem uma opção religiosa, seja ela qual for, você leve o seu filho com você quando ele é pequeno. Faça com que ele se inicie dentro de uma religião, seja ela a qual você pertença, né? Qual for. Faça com que, se depois de ele ficar grande ele não quiser ir mais, aí isso é com ele, já não é mais com você. A sua parte você fez, você levou, você orientou, né? Só que hoje nós vemos muito isso, né? A desagregação familiar, a vergonha que as pessoas têm de dizerem que pertencem a uma determinada religião. Não é? Existe a vergonha das pessoas de dizerem, você frequenta alguma igreja? Eu não frequento igreja nenhuma, né? Você não vê em novelas, por exemplo, as pessoas frequentando uma igreja, ninguém vai. Você vê em novela alguém indo na igreja, alguém falando de religião? Não, aparece a igreja no final da novela, né? Porque sempre tem os casamentos.
Então, sempre aparece. Então, existe, né, a mídia coloca essa desagregação familiar, né, de que os filhos, que é isso, né, eu já sou grande, eu já sou adulto, né. Então, é o que, inclusive, eu disse para ela outro dia, quando ela me disse que ela era adulta. Eu falei, você é adulto? O adulto assume as suas responsabilidades. Eu falei, então você tem que ser responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos seus atos? Não é. Então, você passa a ser adulto quando você... Uma vez, quando ela tinha 7 anos, ela me disse assim, eu não sou dona do meu próprio nariz? Ela tinha 7 anos. Eu falei, você é dona do seu próprio nariz a partir do momento que você se sustentar sozinho. Enquanto você for responsável, quando você é responsável pelos seus atos e se sustenta sozinho. Enquanto eu te sustentar, você não é dono do seu próprio nariz. Você não é dono do seu próprio nariz enquanto você, você só vai ser dono do seu próprio nariz quando você assumir as suas próprias responsabilidades. Agora, hoje em dia, é muito fácil o jovem dizer, eu faço, eu aconteço, mas ele é responsável? Não, porque quando acontece alguma coisa, é o pai que tem que ir lá. Isso, exemplos de que quem respondeu ao pai, nós temos vários. E essa preocupação com a desagregação da família, como ela falou, na mídia, tem tudo. Foi no Facebook, 2 vezes essa semana. Se você aceita Deus, compartilhe. Se você não aceita, só leia. Eu achei aquilo horrível. Eu falei, meu Deus, eu aceito Deus diariamente. Eu não tenho que ficar compartilhando. Eu acho isso horrível. Eu também acho isso horrível. Eu acho desagradável. Quer dizer, então eu sou obrigada a compartilhar só para dizer. Não. E hoje eu recebi. Se você ama a sua irmã, compartilhe. Porque eu nunca ouvi alguém falar, tenha dó, eu amo minha irmã. Eu acho isso horrível. Eu já recebi. Chega ao ponto de impor, né? Não, eu recebi um e-mail uma vez que falava... você repassa, falava alguma coisa assim sobre religião e tal, e depois no final estava lá, quero ver se você vai repassar, você repassa piadas, repassa não sei o que, se você ama verdadeiramente a Deus, você vai repassar isso. Ora, gente, sabe? Eu queria recuperar na sua palestra, foi muito bem colocado no início, que eu acho que é importantíssimo para nós, enquanto espíritos, tá? A questão do início, do núcleo familiar. Deus é tão bom na sua misericórdia, na sua bondade, que, primeiro, nós temos assim, a graça de nascer numa família. Merecemos nascer numa família, que já é um merecimento. Nascemos numa família, ter pai, mãe, avô carinhoso que nos recebe. Depois, a gente recebe todo esse amor e a gente tem a oportunidade depois de exercitando esse amor na família, em relação aos próximos, ao pai, à mãe, vai treinando para o avô, a ponto de ver refletido nos outros, nos demais. Depois você se casa. E você vai expandindo cada vez mais a sua capacidade de amar, realmente, de ir considerando o seu semelhante. E essa capacidade vai se ampliando cada vez mais, até realmente chegar no nível de você se ver refletido em toda a humanidade. Esse que é o objetivo, nós vamos chegar lá, graças a Deus, vamos chegar lá, com certeza. Mas olha aí a bondade e a graça divina. Desde a origem, desde o início, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos amorosamente com nossos genitores, e esse amor, esse carinho que nós recebemos vai se refletir na nossa vida futura, na nossa vida de adulto, né? Lá na frente com os nossos semelhantes. E, quiçá, nós possamos realmente, poder realmente o nosso amor crescer nesse nível de a gente realmente começar a não ver diferenças, apesar das diferenças culturais, raciais, dos nossos irmãos sociais, a gente não vê mais diferença, a gente vê apenas irmãos. Verdade. É que nós vemos... Resumindo, a família de origem divina. Exato. Agora, nós vemos muito não, mas nós vemos exemplos de espíritos, como Chico Xavier, cuja tarefa, eu acredito que nem era uma tarefa, mas com maior número de pessoas. É o amor que ele já conseguia sentir, né? E aí você pergunta, né, como nós vemos, por que os grandes, né, que vieram a esse planeta, Jesus, Buda, eles não tiveram família? Porque a família era a família humanidade, eles aprenderam a amar, chegaram a esse nível. Eles não têm mais uma família particular, né, restrita, essa é a minha família. Mesmo porque se eles tivessem uma família, isso atrapalharia a missão deles aqui, né? Eles não conseguiriam desenvolver a missão como deveriam se tivessem uma família material, né, corpórea, né? Eles teriam problemas com essa família. Incluiu, claro, o Chico ele não teve uma família. Ele teve um filho, né, por insistência, porque Emmanuel avisou que ele não
tinha. Não constava filho, mas ele insistiu que ele queria ter um filho, mas ele foi avisado que ele não iria ter, mas ele adotou porque ele insistiu. Mas Emmanuel avisou o Chico de que ele não era para ele ter filho nenhum, mas ele insistiu e teve, era o livre-arbítrio dele também funcionando, e que foi respeitado. Né? Alguém fazer mais alguma pergunta? Alguma colocação? Eu acho que eu li em algum lugar que até os 8 anos de idade, né, os pais, familiares conseguem efetivamente ensinar determinadas doutrinas e a criança assimilar, né? Depois dos 8, ela já passa a ter suas próprias ideias. Faz algum sentido, é verdade? Porque depois a gente tem aquela questão da maioridade, né, que é os 18, onde a gente pode... não sei... É como ela falou, não é bem a idade, né? Mas assim, nós temos o problema da reencarnação se completar, né? Talvez eles tenham querido dizer isso, né? Que a encarnação se completa por volta dos 7 anos, né? Então, é onde de fato a encarnação está completa. No período da adolescência, né, por isso que eles mudam, né? Até uma mãe de uma amiga dela outro dia falou, nossa, eu tenho um ser dentro da minha casa que eu não conheço. Então, por quê? Porque na adolescência eles mudam, é onde de fato o espírito começa a se manifestar e todas as suas tendências é na adolescência, né? O espírito começa a se manifestar na adolescência. Até então, por quê? Esse período, né, da infância até os 7, 8 anos, por aí, porque a adolescência hoje começou mais cedo, né? Antigamente começava mais tarde, hoje eles já estão, né, mais precoces. Então, com 10, 11 anos, né? E tem a ver com esse período, né, que leva para a encarnação se completar. Mas, porque nesse período você consegue moldar esse espírito ainda, você ainda tem condição, ele ainda é um espírito maleável e você consegue, como uma massinha, né, e você ainda consegue moldá-lo. Se esse molde vai surtir efeito depois, é que nós vamos saber mais tarde na adolescência, porque é de fato na adolescência que o espírito vai começar a manifestar aquilo que de fato ele é como espírito, né? Pode. Mas a atenção que a gente tem que dar é sempre, como ela falou, quando mais jovem, mais flexível, mais maleável. E dá pra gente perceber também. Agora, nunca você vai deixar. Nunca vai deixar de falar. Falando sobre a criança, né? Quando a gente traz a religião para a criança até os 7, 8 anos, quando ele chega na rebeldia, que seria a adolescência, ele tende a se perder, porque ele acha que ele já é o ser evoluído, que ele pode viver por si próprio. Então, se ele não tiver aquele caminho de 7, 8 anos, ele se perde. Então, por isso que eu já li, e eu acho que eu li, na hora eu fiquei meio assim, mas depois eu pensei direito, a religião sim, é um freio da humanidade. É dentro da religião que a gente vai ter o caráter digno de seguir. Porque você pode pegar um caminho errado, mas se você está vendo que está um caminho errado, você pode voltar. Agora, se uma pessoa não tem uma religião, não tem nada, não tem quem te ajude, ele vai para aquele caminho errado, ele vai embora e não volta mais. Sim. E todos nós temos o direito de pegar um caminho errado. Nós somos jovens e todo jovem adora isso. Está sabendo que aquele caminho é errado, mas vai. Se ele não tiver um freio, que é a religião, ele vai e não volta mais. É que nós, né, a religião seria, né, funcionaria como ele mesmo falou, uma base, né? Você tem, a base é a religião, né? Mas aí, como ela também colocou, nós também temos o filho pródigo, que muitas vezes ele comete 1000 loucuras e faz 1000 besteiras, mas um dia ele volta. E como a Maria Rita disse antes, os pais vão estar sempre ali, esperando para ampará-lo, para ajudá-lo, para dar um apoio, né? Porque a nossa função também é essa, né? Ele pode errar, ele pode cometer 1000 loucuras, mas você vai estar ali para ampará-lo no momento que ele precisar. Ampará-lo não significa que você vai sempre ficar passando a mão na cabeça em todas as coisas erradas que ele fizer. Ampará-lo é fazer com que ele assuma as responsabilidades dos atos que ele tomou também. Né? Porque o que a gente vê muito também acontecer é que muitas vezes os filhos cometem barbaridades, né? E os pais tentam ainda camuflar e fazer com que os filhos não respondam pelas suas atitudes erradas.
Como nós vemos acontecer, e já vimos vários casos na mídia de filhos já adultos, não crianças, que cometeram crimes e os pais ainda tentam fazer com que os filhos não paguem pelos erros que cometeram. Então, isso não é amar. Amar é educar. Amar é fazer com que o filho aprenda a ser responsável. Você errou, então você vai assumir a responsabilidade dos seus atos. Eu vou estar aqui para te apoiar. Eu vou te dar todo o apoio que você precisar, mas a responsabilidade do seu ato você vai assumir. Né? Então, a criança, nós temos na religião essa base. Eu acredito muito assim que se você deu a base, quando ele ficar maior, e mais para frente, mesmo no período da adolescência, que ele é rebelde e tudo, mais para frente isso vai surtir efeito. Ele vai parar para pensar, né, nas suas atitudes, sabe? A adolescência é mesmo um período de rebeldia, né, onde o espírito está em ebulição. Então, o que vai valer aí é o livre-arbítrio, né? Porque com 7 anos, quando ela fala, era dona do nariz, ela está formando o caráter e a personalidade. Não sei se isso é estatística, o que é, mas é mais da observação, que realmente é uma idade que começa a criança a tomar uma certa responsabilidade sobre si mesmo, inclusive. E a adolescência é aquele período conturbado, né? Aí vai valer o livre-arbítrio. E tudo aquilo que você ensinou a ele, passando esse período conturbado, ele vai parar para refletir. Tem uma pergunta da internet. João Alberto, que pergunta. João Alberto, por que a vida dentro de casa é tão complicada se estamos com a família que escolhemos? Justamente porque nós temos arestas, nós temos resgates com essa família, né? É a família que escolhemos, justamente escolhemos aquelas pessoas difíceis, porque nós temos resgates com elas, porque nós temos arestas a parar com essas pessoas. É por isso que a vida dentro de casa às vezes é complicada, porque nós escolhemos essa família justamente porque precisávamos dela para o nosso crescimento e para o crescimento deles também, para o crescimento de todas as pessoas de dentro daquele lar. Então, todos estão dentro daquela família e escolheram. A família é complicada? É complicada. Eu tenho vontade de largar tudo isso? Tenho. Escolhi uma família complicada? Por que eu não escolhi outra família, então? Mas era a família que eu precisava, era a família que eu necessitava para o meu progresso, para a minha evolução espiritual. E em contrapartida, todos dentro daquela família também estão juntos no mesmo barco, né? No mesmo resgate. Então, é a família complicada, mas nós precisamos daquela família, porque nós precisamos. E temos condições para isso. Sim, né? Sim, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que a que pode carregar, né? Por isso que lá na Suíça eles se suicidam tanto, porque eles não têm muitos problemas, então eles se suicidam. Então, exatamente. Gente, obrigada, boa tarde. Nossa, dá vontade de ficar falando aqui até, né? Mas não é uma pena, é que nós temos uma disciplina, temos um horário justamente que é onde nós viemos buscar aquilo que nós precisamos. Então que a lição, que tudo que foi conversado, foi falado, que realmente cale fundo em nossos corações, que nós possamos refletir, para saber que nós aqui não estamos brincando. Não lembro com quem que eu conversei hoje, que eu falei, nós aqui brincamos, as outras pessoas são muito sérias. Com a Cristine, parece que as pessoas são muito sérias, nós não estamos brincando, mas sim nós temos tarefas, nós temos todo um apoio, né, para que nós possamos conseguir isso, essas forças que nós conseguimos adquirir, viemos buscar, nós conseguimos. Então nós não estamos sozinhos, nós temos condições de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, né? E é uma forma a primeira forma de nós hoje exercitarmos, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos é através da doação, da vibração. Que o amor que nós já conseguimos sentir, nós podemos orientar com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com a nossa vontade, para que todos aqueles que não têm condições de buscar um ensinamento, de encontrar esse ensinamento, que eles possam receber
dos nossos corações, através dos nossos pensamentos, todo esse amor que nós estamos recebendo. Então nós vamos vibrar por todas as criaturas do nosso planeta Terra. Por todos. Vamos vibrar por todos os lares. Para que teu ensinamento, Senhor, que os teus ensinamentos, que o teu amor possam penetrar o coração de todas as criaturas, fortalecendo a todos e permitindo, Senhor, que através do livre-arbítrio, da vontade, possam colocar em prática. Vibremos por aqueles que não têm um lar, não têm para onde retornar. Que nós ouvimos e aprendemos hoje a importância de nós termos um lar para retornar. Mas nós vamos vibrar por aqueles que não têm. Que não têm essa oportunidade, que não tiveram essa oportunidade de formar, de conviver com essa família e formar um lar. Vibremos, Senhor. Vibremos por aqueles que passam por grandes dificuldades, especialmente ligadas às drogas. Senhor Jesus, abençoe os seus pais, abençoe as mães, para que elas possam, Senhor, fazer o seu melhor, dar o que melhor tem em seu coração. Sabedoria, Senhor, que muitos não querem receber, que se envolvem com as drogas pela sua liberalidade, seu livre-arbítrio, mas nós podemos vibrar fortalecendo essas mães, esses pais. Vibramos, Senhor, pelos nossos lares. Muita luz, harmonia, paz e alegria. Que cada um de nós possa, Senhor, conhecedor já, a par das necessidades que temos, das responsabilidades que temos também, dar o seu melhor, fazer o seu melhor para aqueles próximos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que nós possamos, da menor célula que é a família, fazer uma família tranquila, agradável, e possamos também expandir esse amor para todos que convivem conosco o dia a dia. Que a sua paz, Senhor Jesus, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos amigos queridos da espiritualidade maior, nós pedimos licença para darmos por encerrado mais uma reunião, mais um estudo do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Quem seja.